Olá pessoal do canal Full Stack Code, esta é a segunda aula do curso de HTML5 e hoje nós vamos ver sobre como inserir textos na página HTML, como fazer o texto aparecer de fato na página. E você que gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, comente e vamos agora para a nossa aula de hoje. Estamos aqui na tela do nosso computador. Eu vou criar uma pasta aqui e chamar de curso HTML5. Eu vou colocar essa aula 1 da aula passada aqui dentro. Está sendo usado. Tentar novamente. Essa é a nossa aula 1. Eu vou tirar uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. E essa vai ser a nossa aula 2. Então vamos entrar aqui na aula 2. E com o botão direito você clica no espaço vazio. Você pode vir aqui, abrir com o VS Code. Se você tiver instalado o VS Code marcando todas aquelas opções. Mas se não tiver marcado todas as opções, essa opçãozinha aqui pode não aparecer. Então o que nós podemos fazer se essa parte não aparecer? Você abre o VS Code normalmente, vou fechar aqui. Abrir aqui o VS Code. Vim aqui em File. Open Folder. Aqui no desktop, curso de HTML5, aula 2 e selecionar a pasta. Então clica aqui em Folders e aqui está o código que nós fez na aula 1. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e aqui Format Document. Não está formatando. Então você pode fazer o seguinte, você seleciona e dá um Tab. Para ficar mais visível aqui que ele está dentro do HTML aqui, ó. Então vamos agora instalar uma extensão para ajudar a nossa vida, né? Você vem aqui em extensão e instalar aqui o Live Server. Vou pesquisar aqui, Live Server. Essa extensão aqui é a primeira de cima e eu já instalei, né? Então quando você instalar a extensão Live Service, você pode vir aqui e com o botão direito aqui no index.html, você pode apertar aqui Open com Live Service. Você clica e então ele vai abrir aqui a página do HTML, a última aula que nós fez. Então perceba aqui que não tem nenhum texto aqui. E o que é que faz para aparecer o texto? Primeiro, vamos ver a primeira tag. É P. Tem que ser aqui dentro de body. Aqui dentro é onde vai todo o conteúdo do HTML5. Essa daqui é a parte de configurações, né? E o que é que significa esse P? P é um parágrafo. Então você abre aqui, tem abertura e fechamento, porque ele vai ter conteúdo aqui dentro. E o conteúdo do P é um texto. Então deixa eu colocar aqui Loren. Ele gerou aqui um texto, né, automaticamente, que é Loren Y. Então, isso daqui é um parágrafo. Ó. Se eu salvar aqui na página, ele já apareceu aqui. Aqui eu posso ter quantos parágrafos eu quiser. Aqui. Dá um Ctrl+C, só para ir mais rápido. Dá um espaço aqui. Posso colocar... Coloquei aí... Deixa eu organizar o documento aqui. Agora ele organizou. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 parágrafos. Ele está abrindo aqui, fechando aqui e o conteúdo está aqui dentro, né? Entre a abertura e o fechamento. Então a tag P é justamente isso, para você definir parágrafos. Se eu salvar aqui e ver aqui no Live Server, está aqui os 5 parágrafos. Perceba que quando eu insiro o parágrafo, ele pula a linha, né?
E você pode dizer, nossa, eu não queria que ficasse esse texto do início ao final da página aqui, na linha inteira, né? Eu queria organizar isso. Bom, para você organizar isso, não é com o HTML que você vai fazer isso. Isso daqui é com o CSS. E nós vamos ver um curso de CSS mais para frente, após nós finalizarmos esse curso de HTML5. Então aqui é um P. Eu vou copiar aqui, copiar e colar aqui várias linhas aqui, nesse primeiro parágrafo. Salvar. E se eu vir aqui, ó, perceba que esse primeiro parágrafo está enorme. Aí você se pergunta, o que é que eu faço se eu quiser quebrar a linha aqui nesse primeiro parágrafo? Lembre-se que teve uma quebra de linha aqui, porque aqui é um parágrafo e aqui é outro. Mas, se você quiser fazer uma quebra de linha nesse mesmo parágrafo aqui, o que é que você faz? Bom, então vamos para a próxima tag. É a tag BR. Eu posso colocar aqui dentro do P. Aqui, ó, se eu quebrar aqui, percebe que eu estou quebrando várias linhas. Salvar. Se eu atualizar aqui, ó, nada aconteceu. Aí, mesmo que eu quebre a linha aqui, em várias linhas, né? Vou deixar apenas uma linha aqui. Mesmo que eu quebre e salvo, aqui nada acontece, ó, continua a mesma coisa. Eu vou apagar isso daqui para um entendimento melhor. Então perceba que não teve a quebra de linha. E para isso existe o BR. Então o que é que eu faço? Eu abro a tag, coloco BR e fecho aqui. Agora esse BR aqui, como ele não tem nenhum conteúdo dentro do BR, ele não precisa do fechamento. Ele é só a tag BR. Pode ser assim e pode ser assim, como se ele já estivesse fechando dentro dele mesmo. Ó, se eu salvar aqui, para que essa tag BR serve? Se eu vir aqui, atualizar, ó, perceba aqui que ele quebrou a linha. Ele estava aqui na mesma linha e ele quebrou a linha. O BR significa break row, que é quebra de linha, né? Então se eu colocar aqui, tem um BR. Se eu colocar 3 BRs, salvar aqui, eu tenho aqui 3 espaços, né? 3 quebras de linha. Mas um alerta que eu quero fazer para você é que esse BR, ele não é recomendado fazer isso para quebra de linha. Vou deixar assim, ó, para você ver que ele funciona a mesma coisa. Funciona a mesma coisa. Então, para você fazer quebras de linhas ou estilizar textos, é mais recomendável você fazer isso com CSS e não com HTML. Aqui é meio uma gambiarra, vamos dizer assim. Porque aqui era muito usado no HTML anterior ao HTML5. Já a partir do HTML5 não é muito recomendável fazer isso. Não é dizendo que está errado você fazer isso, mas é bom evitar esse tipo de código. Vamos ver a próxima tag. A próxima tag é o HR. O que é que esse HR faz? Ele também não vai ter fechamento, porque não vai existir nenhum conteúdo aqui dentro. Eu vou salvar aqui. E quando você vir aqui, olha o que é o HR. É uma linha. Aí o HR é uma linha horizontal, que é horizontal row, que se chama, né? Linha horizontal. Se eu colocar aqui 3HR, salvar, vou matar o documento. Salvar, tem aqui as 3 linhas. Ele serve como um divisor, né? Eu posso colocar aqui um HR, vou apagar aqui, e ele vai dividir. Ele dividiu aqui, né? Esse HR embaixo é esse daqui. Então vou apagar também.
Salvar. Então o HR também não tem fechamento, ele tem abertura, igual o BR, mas ele não tem fechamento, porque ele não existe nenhum conteúdo aqui dentro. Ele é apenas para quebrar a linha, apenas para aparecer a linha horizontal. Então, reforçando mais um pouco aqui, perceba que aqui é uma linha e aqui é a segunda. Se eu colocar BR bem aqui, ele já vai quebrar. Vou colocar 2BR aqui. E ele quebrou aqui. Aqui é o mesmo parágrafo. Agora, se você usar outro parágrafo aqui embaixo, você não precisa colocar BR entre um parágrafo e outro. Outro parágrafo. Vem aqui, ó, outro parágrafo. Não preciso colocar um BR entre um e outro, porque aqui é um parágrafo e aqui é outro. Mas esse de cima é um único parágrafo. Então, quando é um único parágrafo, você pode colocar um BR aqui para quebrar a linha. Mas igual eu falei, não é muito boa a prática você ficar colocando BRs dentro do HTML, que tudo isso você vai fazer com CSS. Ó, perceba aqui que se eu vim aqui em inspecionar, clicar com o botão direito em inspecionar, e vim aqui em layout, styles, todas essas tags, ó, o P aqui é CSS, ó, tem o display block, tem a margem block, unicorn, isso daqui tudo é CSS. Então cada tag ele vem com a configuração de CSS padrão. Então existe um tamanho de texto, porque se não tivesse um tamanho de texto, talvez ele nem seria mostrado, né? Existe uma cor padrão, né? Tamanho de texto padrão, uma cor padrão é preto, né? Tamanho de texto padrão, eu não sei exatamente, mas talvez você vindo aqui inspecionar, dá para saber qual é o tamanho. Até aqui não está mostrando não. Existem várias configurações padrões do CSS dentro do HTML. Agora, quem define isso é o seu navegador. Se eu abrir aqui, eu estou no Chrome, abre assim. Se eu abrir no Firefox, talvez a configuração padrão seja diferente. Talvez um estilo de texto um pouco diferente. Talvez o tamanho da fonte um pouco diferente, né? Mas todos eles têm um padrão. Então, vamos ver aqui as próximas tags. Que aqui é parágrafo. Vamos ver a tag de título e subtítulos. Então, eu quero colocar um título aqui em cima. Esse título aqui, não, aqui é um título da página, só que eu vou colocar um título principal aqui. Então, para você colocar um título, eu vou colocar aqui em cima. Você usa a tag H1. H1 abre e fecha, porque aqui dentro tem um conteúdo. Então, eu vou colocar assim, título principal da página. H1 é o título principal da página. Se eu voltar aqui, o que aconteceu? Olha aqui. Ele apareceu grande aqui, bem maior do que o P, bem mais destacado, né? Esse é o título principal da página. Se eu voltar aqui no VS Code, existe do H1 ao H6, ou seja, tem o H2, H2, H3, H4, H5 e o H6. É até o H6, não tem H7, H8, não existe isso. É do H1 até o H6. O H1 é o título principal da página. O H2, H3, H4, H5 e H6 é subtítulos. Então aqui é por importância. O H1 é o mais importante e o H6 é o menos importante. Então é do mais importante para o menos importante, né? O H1 é o título principal e esse daqui é um subtítulo do H1. Eu coloco aqui, subtítulo. Estou escrevendo errado. H2.
todos esses daqui também são subtítulos. Coloca aqui em todos eles. H2, H3, H4, H5 e H6, para você entender melhor. Então, se nós viermos aqui, ó, perceba, aqui é o título mais importante, esse é o H1, e tem o H2, H3, H4, H5 e H6. Também ele faz quebra de linha, também de um para outro. Ele faz quebra de linha automaticamente, porque é uma configuração padrão do CSS. Outra configuração padrão do CSS é o tamanho de fonte. Perceba aqui que o H1, a fonte dele é bem maior do que o H2. H2 é maior do que o H3, H3 maior do que o H4. E o H2 é menor do que o H1, né? Isso é uma configuração padrão. Agora, tem muita gente que erra querendo estilizar o tamanho do texto através de H1, H2, H3, sabe? Se eu quero colocar um texto grande, eu vou colocar o H1. Se eu quero um texto pequeno, eu quero colocar H2, H3, mas isso não é uma boa prática também, porque aqui é uma configuração padrão do CSS, mas não é para você estilizar. Então, aqui considere como se fosse do mesmo tamanho de texto, mesmo tamanho. Porque isso o tamanho do texto você vai fazer no CSS. Não é através das tags que você vai configurar tamanho e estilização. É somente através do CSS. Agora você pergunta, mas por que aqui está maior e aqui está menor? Porque ele quer, o HTML quer te deixar claro qual texto é mais importante e qual não é. Então H1 é mais importante, né, do que os outros. O H2 é mais importante que o H3 e H4. E assim sucessivamente. Então, se eu vim aqui no H1, existe um H1. Se eu colocar aqui outro H1 aqui, ele vai funcionar também. Mas também não é recomendável você fazer isso, porque aqui tem muito a ver com semântica. H1 é o título principal. Se você colocar o H1 duas vezes na mesma página, os navegadores, os motores de busca não vai saber qual é o título mais importante. Então é bom ter apenas um H1, porque a H1 é muito semântico. Então o H1 é muito semanticamente para os motores de busca. Sim, aí você pergunta, mas o que é esse negócio de semântica? Você já falou várias vezes sobre semântica. Semântica é o sentido que a tag está dando. Então o H1 ele está dando um sentido para os motores de busca, que ele é um título principal. Ele é o título principal da página. E esse ele desconsidera. Ele não considera isso como título principal da página. E vamos entender assim. O H2 ele é subtítulo do H1. E o H3 também ele pode ser subtítulo do H2. H4 subtítulo do H3. Mas H1 é somente o título principal. Somente o título principal. Então, esse é o título. E vamos supor que tem outros títulos aqui. Algum título de algum conteúdo. Aí você coloca um H2. E se dentro desse título tiver outro subtítulo, você coloca H3, coloca H4. E assim vai, do mais importante para o menos importante. Eu acredito que deu para você entender. Então, pessoal, esse foi nossa aula 2 do curso de HTML. E nós vimos sobre o parágrafo, como fazer um parágrafo, como quebrar uma linha. Parágrafo é P, quebra de linha é BR, uma linha horizontal é o HR. E também você viu os títulos e subtítulos, que é do H1 ao H6. Espero que tenha entendido. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos ver mais tags de textos em HTML5. Então tchau e até a próxima aula.